Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Espero que vocês estejam bem, né? Nós vamos começar essa semana as atividades da disciplina Arquitetura de Computadores, né? E depois de tanto tempo, né, que nós ficamos aí com em virtude dessa pandemia, né, com as atividades suspensas, né? Acabamos trocando aí algumas mensagens, né? Acabei trocando alguns e-mails com alguns alunos e agora estamos retomando as atividades. Espero e desejo que todos estejam bem, né? Que a gente consiga desenvolver um bom aprendizado, um bom processo de ensino e aprendizagem aí e vamos, né, iniciar as atividades. Eu vou começar falando um pouquinho, antes de entrar propriamente na revisão, eu vou falar um pouquinho com vocês como que deve ser a dinâmica da nossa disciplina, tá? Assim como como vai ser, na verdade, para todas as outras disciplinas, né? Nós vamos utilizar o Moodle como canal oficial de comunicação, tá? A ideia é que nós utilizemos o Teams somente para disponibilizar videoaulas como essas que vocês estão vendo agora, ah, ou seja, assíncronas, né, videoaulas gravadas e também videoaulas online, síncronas, né, que a gente vai ter aí diversas atividades síncronas. Essa é a ideia principal da disciplina, tá? Eu pretendo fazer as atividades síncronas, preferencialmente, né? A gente pode fazer os ajustes aí ao longo do semestre, desse restante de semestre nós vamos conversando. Lá no Moodle tem uma área específica, tá, para vocês postarem dúvidas, sugestões da disciplina, não especificamente de conteúdos, tá? Mas tem uma dúvida a respeito da avaliação, alguma outra dúvida a respeito de nota que foi lançada, enfim, qualquer problema relacionado à disciplina que não seja o conteúdo especificamente, vocês podem estar sanando via Moodle ou via e-mail, né? Vocês têm meu e-mail, eu vou deixar o e-mail novamente com vocês. No Moodle tem os fóruns e nós vamos ter aí diversas oportunidades de nos reunirmos também online, né? Dessa forma, por meio de vídeo, aqui no Microsoft Teams, tá joia? Bom, dando início às nossas atividades, eu preparei aqui, eu vou disponibilizar no Moodle esse material, tá joia? Eu vou fazer uma revisão aqui básica, tá? A respeito de processadores e barramentos. A ideia é que essas aulas, nossas aulas, seja ela síncrona ou assíncrona, tá? Esses vídeos, eles não excedam aí o tempo de 30 minutos, 40 minutos, algo aproximadamente em torno desse tempo, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês, tá? Eu vou tentar sempre fazer algo até uns 30 minutos, tá? Aí dependendo muito do conteúdo também, né? Só recapitulando, né? Nós chegamos a falar de processadores, encerramos todas as atividades de processadores. A parte de barramentos também a gente falou, que é comunicação, né? Como é feita a comunicação dentro do computador, né? E começamos a falar de memória. Eu vou fazer a revisão, né, essa retomada nossa, falando de processadores e barramentos, tá? Como nós estávamos no início das atividades de memória, eu vou retomar aquele assunto desde o começo, a partir da semana que vem, tá? E aí nós vamos ver passo a passo novamente, se ficou alguma dúvida, né, de memória, vai ter oportunidade de ver na íntegra todo o material novamente, tá joia? Então, pessoal, eu vou começar falando com vocês aqui um pouquinho, né? Desculpem, deu um erro aqui, né? Eu tinha feito alguns testes com o Microsoft
PowerPoint aqui de gravação e ele deu um erro aqui em virtude da... Acho que isso vai ser relativamente comum, né? Nessas primeiras aulas que a gente vai produzir. Eu estava definindo aqui, enfim, pronto, resolvido, tá? Vamos lá. Então, eu vou passar agora, né, uma visão geral. Aqui tem os capítulos do Stalin, tá? Esse livro está disponível lá na biblioteca da Pearson, biblioteca virtual da Pearson. Vocês têm acesso, tá, a esse conteúdo, a esse livro. Outros livros também estão lá, né, que nós vamos utilizar na disciplina, então vocês vão poder consultar esses livros sem problema nenhum, sem precisar ir até a biblioteca, né? Então, pessoal, aqui só retomando, né, um pouquinho do que a gente falou anteriormente, né? Isso já desde o início da disciplina. Eu vou deixar disponível o plano de aula, né, no Swap, também no Moodle, vou deixar lá no Moodle também, tá joia? O roteiro semanal, né, do que vai ser feito cada semana na disciplina de arquitetura, eu vou enviar para vocês até o sábado da semana anterior. As nossas aulas, vocês devem lembrar, eram às quintas-feiras, né, das 8 às 11h35. Então, como vai ser a dinâmica? Nós vamos ter o horário de atendimento do professor, que não é específico da disciplina, mas vocês podem utilizar também, às quartas-feiras, das 14 às 15 horas, tá? Tá o link aí para vocês acessarem. Eu vou deixar essa apresentação também lá no Moodle, tá? E o plantão de dúvidas da disciplina, né, vai ser em horário, né, e link divulgado semanalmente no roteiro da semana, né? Então, e vai ser dentro desse horário das 8 às 11h35, toda quinta-feira. A ideia é que ambos, né, sejam por vídeo, aqui no Microsoft Teams, tá joia? As avaliações, né? Basicamente, eu procurei não alterar o que a gente havia previsto anteriormente, né, proposto no início do ano, do semestre. Então, nós vamos ter aí uma lista de exercícios, né, a serem resolvidos de modo assíncrono, que é uma espécie de prova, tá? Que deve contemplar aí a parte de memórias, a parte de processadores, barramentos, que é o que estava previsto para a avaliação 1, né, no modelo anterior aí, tá? Depois nós vamos ter um projeto sobre circuitos digitais, essa deve ser a última avaliação. Esse projeto, na verdade, consiste também de uma lista de exercícios aí relacionados a circuitos digitais, que nós não começamos ainda a esse assunto, tá? O artigo científico sobre processadores também é outra avaliação que vai ser considerada, com peso de 30% na média, tá? Eu havia solicitado para vocês já esse trabalho, né, esse artigo. Muitos alunos enviaram já. Eu estou segurando aí eu não dei como encerrada, né, o prazo de envio, porque foi justamente bem na semana uma semana depois seria, né, salvo engano, que teve a suspensão das aulas. Então, eu vou abrir novamente, tá? A possibilidade de envio para os que não enviaram ainda desse artigo, tá joia? Eu lembro que eu disponibilizei para vocês um material, salvo engano, salvo engano não, está lá no Swap, vou colocar novamente no Moodle, tá? Vou levar para o Moodle com as orientações de entrega desse artigo, mas eu vou esperar alguns dias ainda para realmente formalizar a solicitação, para que todos, né, a gente tenha garantia de que todos os alunos estejam acessando a plataforma sem problema nenhum, tá? E por fim, pessoal, um ponto na média vai ser participação nos fóruns ao longo do semestre. Então, vai ter fórum que vai ser de presença, vai ter fórum que vai contar para presença na semana, que é o caso dessa primeira semana nossa, tá? A presença de vocês, né, serão contabilizadas 6 aulas, tá?
a estimativa é que sejam 6 aulas, o conteúdo, né, referente a essa carga horária. E para vocês terem a presença nessa primeira semana, eu optei por vincular a participação do fórum, né, à presença, tá? Porque eu fiquei com receio de alguns alunos não conseguirem ter acesso no primeiro dia e nessa primeira semana, na primeira aula, né, online, não terem acesso à plataforma, tá? Então, por isso eu disponibilizei o vídeo. Vou deixar o fórum aberto ao longo de toda a semana, né? Eu vou disponibilizar esse vídeo aí, será disponibilizado, né? Quinta-feira, dia 13, e vai ficar aberta a participação no fórum até o dia 19, até a quarta da semana seguinte. Vocês deverão, isso está na informação do roteiro semanal, tá? Mas vocês deverão enviar ao mínimo dois posts, né? Fazendo perguntas, respondendo dúvidas dos colegas, enfim. Essa é a dinâmica, né, do fórum, que a gente espera que vocês desenvolvam, né, as discussões dentro do fórum, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, utilizem o Moodle para postar, tá? Em relação ao que foi apresentado aqui nessa visão geral da disciplina, tá? O conteúdo, tá, pessoal, tá lá, vai estar no plano de aula, o conteúdo ao longo do semestre, mas não houve alteração no conteúdo, e sim na metodologia, né? Tá? Só essa observação aí. Bom, o que nós vamos ver agora nesses slides que seguem, né? Nós vamos falar um pouquinho aí da máquina de von Neumann, vocês devem se recordar, né, que é a estrutura básica, né, dos computadores até hoje. Falar um pouquinho da evolução, né, do desempenho dos processadores e, por fim, dos barramentos, tá? Como mencionei, aí a partir da semana que vem a gente retoma o assunto das memórias. Bom, primeiro nós precisamos entender, né, quais são as funções desempenhadas por um computador, seja ele qual for a arquitetura, independente da arquitetura que for utilizada. Ele tem que ser capaz de realizar transferências. Deixa eu utilizar aqui a marcação aqui, né? Da caneta aqui, ó. Ele tem que ser capaz de realizar, né, transferência de dados, né? Processamento desses dados, armazenar esses dados e prover um mecanismo de controle para que tudo isso aconteça, tá joia? Então, um computador, independente da sua arquitetura, ele tem que ser capaz de fazer isso, né? Aqui armazenar os dados mesmo do tipo on the fly, esse termo on the fly, na verdade, ele se refere ao armazenamento de dados que não são enviados para a memória, por exemplo. Então, você vai realizar a soma de 2 números na calculadora do Windows lá, não necessariamente esses dados vão ser enviados para armazenamento na memória RAM, né? Mas eles precisam ficar nos registradores internos do processador, tá? Então, realizar transferência, né, de dados e controlar o funcionamento, né, dessas 3 funções, como eu mencionei. Essa é a estrutura básica da máquina de von Neumann, que permanece, né, até hoje. Nós temos aí os equipamentos, né, de entrada e saída, né, os dispositivos de entrada e saída. Nós temos aqui o processador ou a CPU, né, como preferirem, tá? Como um único dispositivo aqui. Desculpem a minha destreza aqui com o mouse para circular, né, e fazer a escrita. Dentro da CPU nós temos aí unidade lógica e aritmética, unidade de controle, né? E temos a memória principal, tá joia? Existem algumas variações dessa representação aqui em relação ao acesso dos dispositivos de entrada e saída para a CPU, da memória, enfim. O acesso à memória, né, pode ser realizada hoje por meio de, sem passar pelo processador, enfim, existem alguns recursos diferenciados atualmente, mas o princípio é o mesmo, né? Então,
Nós vamos falar no slide seguinte aí um pouquinho mais um pouco mais de detalhe aquela arquitetura. E a memória, né, que é um recurso essencial aí, né, ela precisa ser organizada de alguma forma. Nessa máquina de von Neumann, ela consistia de 1000 posições, né, denominadas palavras. É importante, né, vocês devem recordar aí que eu mencionei em algumas circunstâncias a importância do uso de compreender, né, a expressão palavras, né, dentro desse contexto, tá? Vou falar um pouquinho com mais detalhes logo também disso, mas enfim, cada posição dessa, né, armazenava aqui nessa máquina de von Neumann 40 dígitos binários. Então são 1000 posições, 40.000 bits nessa máquina armazenava. Tanto dados, né, cada palavra, esse é o conceito de palavra. Então cada palavra pode armazenar dados e instruções, né? Então, a cada uma dessas posições com 40 bits aqui continha, né, duas instruções. Fazer divisão aqui. Cada instrução, né, se a palavra inteira tinha 40 bits, cada instrução tinha 20 bits, sendo os 8 primeiros bits para identificar o código de operação. No material que foi disponibilizado para vocês, lá em sala de aula, tá? Tem aquela lista de código de operação, né? Você vai fazer uma leitura, você vai fazer uma gravação, vai deslocar um bit para a esquerda, enfim. E o endereço que essa operação vai ser realizada. Vai fazer uma gravação na memória? Tá. O código eu sinalizo que vai ser feita uma gravação. Entretanto, nós precisamos saber o endereço também, né? Não é só identificar a operação, tá? Então, cada palavra tinha duas instruções, né? Aqui, a gente tem uma representação um pouco mais detalhada da máquina de von Neumann, né? Eu vou passar aqui rapidamente o significado de cada um desses componentes e depois, no próximo slide, eu já falo funcionamento básico aqui, né? Mas nós temos, no primeiro instante aqui, o registrador de instruções, que contém, né, o código de 8 bits. Aqui ele contém, né, o código de 8 bits da instrução que está sendo executada aqui na unidade central de processamento, tá ok? O IBR, né, o registrador aí, ele armazena temporariamente a instrução à direita da palavra. Então, a gente viu que vem duas instruções em uma palavra. A instrução que está em execução está aqui e a direita está aqui, tá? A instrução que está à direita. O acumulador, né, o AC e o MQ, são utilizados para realizar principalmente as operações aritméticas binárias, tá? E armazenar temporariamente, nós já vimos inclusive é parte dessa revisão também inicial, tá? Fazer a leitura, né, daquela documentação, aliás, do material que eu disponibilizei no Moodle, tá? Dos sistemas numéricos, né, aritmética binária. Então, os resultados parciais de algumas temporários, vamos dizer assim, né, de algumas dessas operações são armazenadas nesses registradores, tá ok? E para a gente entender um pouquinho melhor, né, se nós olharmos isso aqui, essa parte de cima, como a execução propriamente dita das instruções, e aqui é toda essa parte de controle, né, vai ficar mais fácil a gente compreender aqui esse fluxo da setinha vermelha, né? Então, o Program Counter, que é esse registrador aqui, ele contém o endereço da próxima instrução na memória, tá? Então, foram executadas as duas instruções anteriores, tá ok. Então, agora vai ser enviado lá, vai ser solicitado para a memória, né, a próxima instrução, né? Qual vai ser a próxima instrução, onde ela está. Então, parte aqui do Program Counter, tá ok?
O registrador de endereço de memória, né, o MAR, ele especifica, né, o endereço da palavra a ser lida ou escrita, tá ok? Que pode vir aqui, né, ele receber orientações, instruções de leitura e de gravação, né? Isso é enviado para a memória. Então, nós solicitamos, então, a próxima palavra, né? O Program Counter fez a solicitação da próxima palavra e o MAR especificou o endereço certinho aqui. A memória vai entregar para o MBR, né, a palavra que foi solicitada. Vai colocar em execução a instrução à esquerda, né, e vai armazenar a instrução à direita no IBR. E é assim que funciona esse ciclo. Tá? Basicamente é dessa forma, tá ok? Bom, e como que nós tivemos o aumento do desempenho dos processadores? Vocês devem se lembrar que nós falamos bastante da lei de Moore, né? Que ela, eu vou fazer um resumo, tá? Nesse slide a respeito de basicamente tudo que nós falamos de desempenho, aumento de desempenho. Vocês podem ver com mais detalhes no material que foi disponibilizado, ou mesmo no livro, tá? Lá nos slides que vocês já têm, tá certinho lá onde que tá em cada livro, né? O conteúdo, enfim, de cada uma dessas características. Então, a lei de Moore, ela diz que em cada, vamos dizer, em cada centímetro quadrado, né, de um chip, você vai conseguir dobrar a cada ano, ano e meio, o número de componentes existentes nesse espaço físico, tá? Isso, por muitos anos, permitiu que nós tivéssemos, por exemplo, um determinado ano, um processador top de linha de 1 GHz, daí um ano e meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos nessa variação aí, o computador top, né, de processador, de frequência de processamento daquela época, né, passado esse intervalo definido pela lei de Moore, era, né, um processador de 2 GHz. A gente acabava tendo quase que um ganho aí de dobrar, né, a capacidade de processamento, tá? Mas não era só isso, né? Isso aí é uma questão física. Outro recurso importante é o pipeline. O pipeline eu vou explicar, assim, retomar com um pouco mais de detalhes para refrescar a memória de vocês, né? Como que a gente faz o cálculo do pipeline, tá? Mas basicamente é colocar várias etapas. Nós vimos lá que tem, nos slides anteriores, que tem a busca da instrução, a execução. Eu estou armazenando a instrução que está sendo executada em um registrador, a próxima instrução em outra. Eu posso estar fazendo leitura, gravação, soma, enfim, uma aritmética binária. Existem várias etapas, né, que podem ser executadas em diferentes tempos ou ao mesmo tempo, na verdade, tá? E o pipeline permite isso. A parte de multiprocessamento, né, também isso é um pouco mais recente, né, recente que eu digo assim, nos últimos anos, né, nós tivemos aí a inclusão de multiprocessamento, né, processadores com mais de um núcleo, isso permitiu um ganho significativo de processamento para máquinas, né, domésticas, vamos dizer assim, porque até então eu estou falando de processadores com mais de um núcleo especificamente, porque até então o multiprocessamento, né, era um recurso relativamente antigo, mas até então estava disponível somente para supercomputadores, né, processadores com grande capacidade de processamento. Técnicas de execução especulativa, ou seja, vocês devem se lembrar que a memória cache, ou cache, né, como a gente brincava lá nas aulas, ela é de tamanho reduzido. Então, como otimizar o desempenho dessa memória?
Se eu conseguir especular, né, vamos usar esse termo aqui, para não falar adivinhar, né, talvez prever, acho que talvez seja o termo mais indicado, qual é o próximo dado a ser solicitado, né, pelo sistema e manter esse dado na memória cache previamente, eu vou conseguir aumentar significativamente o desempenho da máquina, do sistema, tá? Eu falei para vocês fazerem alguns testes, né? A gente não tinha o laboratório lá, mas se você abrir o seu software editor de texto agora, né? Dá um pause no vídeo, vai lá, abre o editor de texto agora e preste muito bem atenção no tempo que vai demorar para abrir esse editor de texto. Se você fechar o editor de texto logo em seguida e abrir novamente, né, uma fração com alguns segundos aí de diferença, você vai perceber que a segunda vez foi muito mais rápida a abertura do seu editor de texto. Por quê? Porque a memória cache armazenou, né, os dados e instruções referentes a esse processo de abertura do seu editor de texto. E você utilizou recentemente, né, o que foi utilizado mais recentemente, fica nessa memória cache. Depois de algum tempo não utilizado, ele vai para outras memórias, para memória RAM, enfim. E nós vamos ver alguns algoritmos, né, para definir qual conteúdo fica, isso aí mais para frente. O aumento do clock é outro ponto importante, né? A velocidade e a capacidade de memória também contribuíram bastante para isso. Eu tenho percebido, né, acho que todos nós que acompanhamos aí um pouquinho mais essa parte de arquitetura, recentemente tem sido investido tem sido feito muitas pesquisas têm sido feitas para evolução de memória, né? Ao passo que a lei de Moore permitiu, né, vamos dizer assim, que conseguíssemos dobrar a cada ano, ano e meio, a capacidade de processamento, no mesmo período, historicamente falando, as memórias evoluíam 30%. A sua velocidade, prestem muito bem atenção, não a capacidade, tá? Enfim, nós vamos falar disso aí depois também. E aumento no número de MIPS, né, que e são, né, milhões de instruções por segundo. Quantas instruções são realizadas em um segundo, executadas, né, por um processador? Nessa linha dos MIPS, tá? Nós temos aqui um exercício para fazer um teste, um teste não, vamos dizer assim, aplicar compreender melhor esses conceitos, tá? Nós temos aqui um programa de benchmark executado em um processador de 40 MHz. Tá? Peguei do livro do Stalin, então esse exercício, tá? Mantive o enunciado como fornecido, então está aqui 40 MHz. O programa executado consiste em 100.000 execuções de instrução com a seguinte mistura de instruções e quantidade de ciclos de clock. Então tem aqui aritmética de inteiros, 45.000 instruções, e cada uma dessas instruções consome um ciclo do processador. Um ciclo, tá? Então, o ciclo de clock, né? A transferência de dados tem, na verdade, quantidade de instruções referente à transferência de dados são 32.000 instruções. Cada uma dessas instruções consomem 2 ciclos de clock. Instruções de ponto flutuante totalizam aí 15.000, cada uma também com 2 ciclos de clock por instrução, e transferência de controle 8.000 com 2 ciclos por instrução também, tá? E a pergunta é a seguinte: determine o CPI efetivo, a taxa de MIPS e o tempo de execução para esse programa. Então, estamos considerando que um programa vai demandar essas 100.000 instruções aqui,
cada uma dessas instruções consome essa quantidade respectiva de ciclo de clock, tá? Então, qual é o ciclo por instrução médio? Basicamente é isso aqui, que tem esse CPI efetivo, tá? Qual é a taxa de MIPS, milhões de instruções por segundo, e o tempo de execução desse programa? Então, para nós pegarmos aí a parte de ciclos por instrução, né? O que nós precisamos fazer? Tem essa equação que nós vamos fazer aqui, o somatório da multiplicação do ciclo por instrução de cada uma dessas instruções aqui da tabela. Então, aqui, a aritmética de inteiros consome 45 mil, perdão, é um total de 45 mil instruções, cada uma com um ciclo do clock. Então, nós vamos pegar 1 vezes 45 mil, aí a transferência de dados, 32 mil instruções. 32 mil instruções, cada uma 2 ciclos de clock. Então, 2 ciclos vezes 32 mil. Então, é só seguir a equação aqui em cima e fazer esse somatório, tá? E dividir pelo total de instruções. Nós vamos ter um CPI efetivo aqui, um ciclo por instrução médio, né, de 1,55. Então, mas prestem bem atenção, isso é para execução desse programa. Nós podemos ter um outro programa que vai ter um conjunto de instruções diferente desse que foi apresentado, que aí vai ter um CPI diferente também, mesmo, né, com a mesma frequência de hertz do processador. Isso não vai alterar, tá joia? O tempo, sim, vai alterar, se nós alterarmos a frequência em hertz. Mas o ciclo por instrução médio não. Desde que seja esse mesmo conjunto, tá? Bom, e o tempo de processador? Aqui sim nós vamos considerar a frequência do processador, né? Nós temos lá o total de instruções, 100 mil. Nós temos o ciclo por instrução. Então, qual é a quantidade média de ciclo que cada instrução vai consumir? Ora, se nós temos 100 mil instruções, cada instrução, a média, né, por instrução é de 1,55 ciclos, logo nós vamos precisar de 155 mil ciclos. 1,55 vezes 100, né? Nós vamos ter aqui, vou utilizar a canetinha que marca a caneta. Aqui nós vamos ter 155 mil ciclos, certo? Agora sim nós precisamos saber o tempo de cada clock, do ciclo desse processador de 40 MHz. Como que nós vamos fazer esse cálculo? A frequência em hertz, vocês devem se lembrar, ela tem como parâmetro, né, principal o tempo de 1 segundo. Então, se a frequência é de 40 MHz, então nós temos aqui a representação de 40 o quê? 40 Hz, tá? Se adicionarmos 3 zeros, nós temos, que são esses 3 zeros aqui, nós temos 40 kHz. E adicionarmos mais 3 zeros, nós temos 40 MHz. Então, 1 segundo dividido por 40 milhões, né, é o tempo de clock em um processador de 40 MHz, tá? Que dá aqui, vamos ver aqui, acho que está em nanosegundos aqui. Isso, nanosegundos, tem 9 dígitos, né? Daí esse tempo é de 25 nanosegundos, tá? Se nós multiplicarmos esse tempo de clock pelo total, né, de instruções aqui, aí nós vamos ter o tempo de execução desse programa. Então aqui eu deixei na representação de segundo para facilitar para vocês, tá? Vocês podem deixar aqui, mas nós temos décimo, centésimo, milésimo, né?
enfim, algumas representações, conforme vai deslocando para a direita, né? A gente vai diminuindo, aumentando a precisão, na verdade, né? Tá ok? Mas vocês podem deixar qualquer exercício que for solicitado, pode deixar dessa forma. E a taxa de MIPS, né? Milhões de instruções por segundo. Como que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer aqui é utilizar tem duas formas, na verdade, né? Nós podemos utilizar aqui a frequência dividida que seria 40 MHz, dividido por 1,55 vezes 10 elevado a 6, por ser milhões de instruções por segundo, né? Nós estamos falando dessa taxa, tá? Ou então, como eu coloquei aqui, o total de instruções dividido pelo tempo vezes 10 elevado a 6. E aí nós temos aqui 25,83 milhões de instruções por segundo nesse conjunto que está aqui, tá? Nesse conjunto de dados que estão sendo executados, tá ok? Bom, pipeline, eu havia mencionado com vocês, né, que nós estaríamos vendo com mais detalhes. Então, aqui nós temos um pipeline de 5 estágios, a representação, tá, do gráfico, né, aqui, 5 estágios, e 7 programas. Então, vão ser executados 7 programas. Cada etapa do pipeline, vamos considerar que aqui fosse etapa 1 é leitura ou busca da instrução, aqui é interpretação, aqui pode ser a execução, aqui o armazenamento interno e aqui a transferência para a memória, por exemplo. Tá? Estou supondo aqui algumas etapas, tá? Isso não é relevante nesse momento. Então, cada etapa do pipeline precisa de 10 nanosegundos, cada etapa. Então, esse intervalo aqui nós temos 10 nanosegundos, 20, 30, assim sucessivamente. E são 5 estágios. Então, nós temos aqui em cada linha a representação de um estágio e em cada coluna, né, quais processos, né, quais programas estão sendo executados em cada estágio. Então, na hora que você, imagine que ligou o computador, começou a execução, né, do zero, estava livre lá o processador. Então, nesse primeiro instante, no estágio 1, vai entrar o processo 1. Se nós dividíssemos, né, o processador em 7 partes, o que nós estamos falando aqui, perdão, dividíssemos em 5 partes, né? Eu misturei aqui o processos com os estágios, né? Dividíssemos o processador em 5 partes, o que a gente está falando é o seguinte, aqui é o estágio 1, aqui o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? O que a gente está falando é que o processo 1 veio aqui para o estágio 1. Quando ele terminou de executar aqui, o que ele fez? Ele foi para o estágio 2. Nesse momento que ele foi para o estágio 2, o estágio 1, se o processo 2 não estivesse entrado aqui, ele ficaria livre, não é? Então, já pode entrar, o próximo processo da fila já pode entrar aqui no estágio 1 do processador. Enquanto o processo 2 foi, perdão, o processo 1 foi para o estágio 2. Quando o processo 1 vai para o estágio 3, né, há um avanço do processo 2 para o estágio 2 e entra o processo 3 no estágio 1.
Quando o processo 1 vai lá para o estágio 4, né? O processo 2 vem para o estágio 3, o processo 3 vem para o estágio 2 e o processo 4 vem para o estágio 1. Quando o processo 1 chega no estágio 5, que é o último estágio, nós temos aqui o pipeline completo, né? Todos os estágios em execução. Nós temos o processo 1 no estágio 5, o 2 no estágio 4, o 3 no estágio 3, o 4 no estágio 2, o processo 5 no estágio 1. Aí terminou o processo 1. Foi lá para memória, já foi armazenado na memória. Vamos imaginar dessa forma. O processo 2 vem para o estágio 5 e assim sucessivamente, tá? O tempo final, né, de execução aqui, nesse contexto, foi de 110 nanosegundos, tá joia? Então, é isso, né? E aí vem a pergunta também, quantos MIPS, né, tem essa CPU, né? Então, quantos MIPS tem essa CPU? Se nós fizermos aquela conta da frequência, né, considerarmos, dividirmos aí 1 segundo pelo tempo do pipeline aqui, tá? Naquela linha da frequência, de forma semelhante, tá? Que nós fizemos lá, qual é a frequência do processador, 1 segundo dividido pelo tanto de hertz, né, vai dar o tempo de um clock. Aqui nós estamos pegando o tempo do pipeline, né, dividindo por 1. Perdão, 1 dividindo pelo tempo do pipeline. Aí nós temos aqui 100 milhões de instruções por segundo, tá? Esse é o MIPS dessa CPU. Aqui nesses sites tem algumas dicas, alguns benchmarks, tá? Algumas análises, né, de comparação de processadores, que vai ser útil para vocês montarem o artigo, tá joia? E depois, daqui uns 20, 30 dias, eu passo as orientações para vocês a respeito desse trabalho, tá? Desse artigo. Bom, mas como o transporte, né, é realizado, né? Aí que entra os barramentos. Nós temos os barramentos de dados, de endereços e de controle. O barramento de controle, ele faz a comunicação de modo simplex. O que é de modo simplex? Vai apenas em uma direção. Ou o bit ele só vai ou ele só vem, né? Quando tomarmos um ponto de referência, tá? Como origem ou destino. Cada fio possui uma função. Então, ele pode ter a função de interrogar, né? Se um dispositivo já está disponível, uma impressora, por exemplo. De receber a resposta. Então, cada fiozinho, né, tem um significado, tem uma função, tá? Indicar a leitura, por exemplo, né? Quando né, quando é indicado lá para a memória que vai ser feita uma leitura, a unidade de controle precisa enviar para a memória, sinalizar por meio de um desses fios, né, de um fiozinho desse, que vai ser feita a leitura naquele endereço, né? Se vai indicar uma gravação de dados, vai indicar o endereço, enfim, cada fio tem sua correspondência, né? Então, o número de fios do barramento de endereços, né? Agora falando do barramento de endereços, indica a quantidade de endereços que o processador é capaz de gerenciar. Então, por exemplo, se nós tivermos 10 fios, né, para o barramento de endereços, então ele consegue gerenciar 1024 endereços, né? Cada fio, cada linha equivale a um bit. Então, se ele fosse fazer referência ao endereço 3, né, ele teria aí 8 zeros, né, e um no final, que é o binário 3, né, indicando que é o endereço 3 que vai ser feita a leitura ou a gravação, tá? Então, quando nós pegarmos aí, por exemplo, um processador de 32 bits, se vocês fizerem o cálculo aí, 2 elevado a 32, e considerarmos que cada endereço desse armazena 1 byte, nós vamos ver que a capacidade de gerenciamento de memória
desses processadores com 32 bits para endereço, né, vai ser de 4 GB, tá? 4 GB de memória RAM para endereçar. Barramento de dados, né? O desempenho, né, da transferência depende do quê? Depende, evidentemente, da largura do barramento e da velocidade, tá? Então, a taxa de transferência vai levar em consideração aqui o número de bits que são transferidos em um determinado intervalo de tempo e o tamanho desse intervalo de tempo, né? Que é dado em hertz. Então, se são transferidos 10 bits a uma frequência, a uma velocidade de 100 MHz, você pode fazer aqui, ó, 10 vezes 100, tá? Não precisa colocar toda aquela representação, né, de 100 pontinho 000, pontinho 000, 6 zeros aí, não precisa. Pode fazer vezes 100 aqui direto, que você vai ter o quê? O resultado já vai ser, vou colocar aqui a caneta, né? O resultado já vai ser dado em hertz, não, bits, né? O que vai representar aqui, ó, é a unidade. Se fosse 100 GHz, aí nós teríamos 1000 1000 gigabits por segundo, tá? Se fosse aqui 10 bits a largura do barramento, 100 bits 100 GHz a velocidade, nós teríamos o quê? 10 vezes 100, da mesma forma, que seria aqui 1000 gigabits por segundo. Atenção aqui ao Bzinho minúsculo, hein? Nós estamos falando em velocidade de transmissão é Bzinho minúsculo, gigabit por segundo, megabits por segundo, bits, não bytes por segundo, tá? Então, aqui, fazendo uma correspondência, né, 1000 megabits por segundo é aproximadamente aí 1 gigabit por segundo, seria a transferência aqui. Se fossem, né, 1000 gigabits por segundo, seria aproximadamente a equivalência de 1 terabit, tá? Por segundo. Então, os cálculos, né, como são feitos? Na mesma linha aí do exemplo anterior. Considerar um barramento de endereço de 24 bits, de dados de largura de 32 bits e a frequência de 400 MHz. E mais 245 sinais de controles diferentes, tá? Aí são 3 perguntas. Qual a capacidade máxima de endereço da memória? Primeira delas, vamos lá. Barramento de endereço, quantos bits? 24. Opa, então tá fácil. 2 elevado a 24. Tem esse tanto de endereços aqui, 16.777.216. Cada endereço, consideramos endereço, não estamos falando de velocidade, agora estamos falando de armazenamento. Cada endereço armazena 1 byte, tá? Então já está em byte. Então, nós temos aqui 16.777.216 bytes. Dividindo por 1024, são 16.384 kbytes de memória, tá? Se nós considerarmos aqui, cada um vai ser 1 byte. Dividir por 1024 novamente, temos 16 megabytes de capacidade. Eu deixei a observação aqui, a capacidade total depende de quanto cada endereço armazena, porque se falar, olha, cada endereço armazena uma unidade diferente, né, uma quantidade diferente de 1 byte, né, aí tem que fazer o cálculo, mas basicamente a gente vai usar, e sempre é utilizado aqui como parâmetro 1 byte, tá ok? Então, com 24 bits no barramento de endereços, 16 megabytes. Seguindo essa conta. O barramento de endereço. A outra pergunta: qual a taxa máxima de transferência do barramento de dados? Agora sim, né? Transferência, então não é byte, é bits, velocidade. Qual a taxa máxima de transferência desse barramento?
Bom, temos que ver aqui a largura e a frequência, não é? Nós falamos. Então, a largura, 32 bits, vezes 400, né? Daria aqui, né? Se nós não utilizássemos aqui os 6 zeros, né? 12.800 megabits, tá? Mas aqui está a quantidade completa. Então, na correspondência de 1 mega como 1K, né? Como demonstrado anteriormente, temos então aqui essa transferência na velocidade de 12,8 gigabits por segundo, tá? Pessoal, fica fácil de ver se é giga, se é mega. Quando a gente está falando em mega, nós estamos falando em milhões, tá? Aqui são 12 bilhões, 800 milhões, mil, e aqui é a unidade. Então, quando a gente fala em mega, nós estamos falando em milhões. Quando a gente fala em giga, nós estamos falando em bilhões. Aqui são 12 bi. Então, por isso que aqui giga. É fácil fazer essa análise. Por fim, quantos pinos tem que ter esse processador? Né? Qual a pinagem desse processador? É bem fácil fazer esse cálculo. É só nós pegarmos aqui o número de bits do barramento de endereços, a largura do barramento e os sinais de controle que esse processador emite. Soma, nós temos o número total de bits, tá ok? De pinos, tá ok? Desse processador. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu acho que acabou até passando um pouquinho. Eu vou manter aqui as alterações, tá? Dos 30, 40 minutos que eu tinha falado, mas é a primeira aula, é uma aula de revisão um pouco mais longa. E, de verdade, eu espero, né, que nós consigamos aí ter um ótimo semestre, tá? Tem ainda material a respeito de sistemas numéricos e a aritmética binária lá no Moodle para vocês consultarem também. Vocês viram que a gente utiliza aí algumas correspondências, né, de unidades de armazenamento também. Também a gente vai acabar utilizando bastante aí essa parte de binários, tá? E espero que vocês tenham um ótimo final de semana, que todos consigam aí se adaptar a esse novo normal temporário, tá? É um normal temporário, assim esperamos. E que, né, vocês fiquem à vontade para entrar em contato, participem, é o que eu espero de vocês, tá? E estou à disposição. Vocês podem me procurar em outros horários além, né? Se alguém tiver algum problema em relação aos horários de plantão que estão divulgados, fiquem à vontade aí para utilizar os canais do fórum. Se for realmente necessário uma reunião, né, por vídeo em outro horário, a gente tenta ajustar um horário que seja bom para todo mundo e vamos né, tentar aí fazer o melhor, né? Tentar não, vamos cada um fazer o melhor para que, né, possamos, sim, vamos acertar e vamos errar, mas para que possamos sair, né, ao final desse processo fortalecidos, tá joia? Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado aí, tenham relembrado alguns conceitos, e na semana que vem a gente fala sobre memórias, tá? Participem do Fórum no Moodle para ter as presenças. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e até semana que vem.